Fala galera Psi, principalmente você que paga milhares de reais num curso de coaching. Para de pagar esse curso vagabundo aí, porque hoje eu vou te mostrar a verdadeira intervenção quântica, rapaz. Nada de coach quântico. Como saber o que sabemos, se nada sabemos? O pensamento que vem aí muito antigo chamado psicologia quântica. Você quer saber tudo sobre essa parada bizarra? Fica nesse vídeo até o final que nós vamos falar hoje sobre um autorzinho chamado Robert Anton Wilson e vamos falar sobre psicologia quântica. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês que assiste aí o meu canal no YouTube nunca ouviu falar de psicologia quântica, principalmente nunca ouviu falar de Robert Anton Wilson. Quem que é esse maluco? Olha só, esse livro aqui é uma pérola que eu achei quando eu estava estudando psicologia. Esse livro você só vai achar em sebo, você só vai achar ele, sei lá, na estante virtual, em algum lugar assim. Ó, a primeira edição desse livro é de 1990, meu amigo. Vocês estão falando de coach quântico e vocês não sabem de nada, rapaz. O cara tá falando aqui de psicologia quântica desde 1990. E aí ele te ensina a responder umas perguntas aqui, ó. Falando sobre o indizível. Como é que você fala sobre o indizível, meu amigo? O universo criado pelo observador. Ele fala aqui, ó, o gato de Schrödinger e o camundongo de Einstein. Olha só, cara, o que é o camundongo de Einstein? Eu nem lembro mais porque quando eu li esse livro eu era criança praticamente, eu era apenas um jovem. Psicologia, nem sabia o que era psicologia direito ainda e comprei esse livrinho aqui. Quem que é esse cara, esse maluco chamado Robert Anton Wilson? Se você é um nerd daqueles, pesadão mesmo, que não sai de casa, aquele que tem um grupo de RPG fechadaço, talvez você saiba quem é Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson, cara, é um cara que começou a escrever, né, sobre Illuminati logo ali na década de 80, 90. O cara escrevia para Playboy. Sim, existia, né, pelo menos que a Playboy nem existe no Brasil mais, eu acho. Existia gente que comprava Playboy para ler a revista, né? E na Playboy, na época que o Robert Anton Wilson escrevia, se tinha uns contos, publicavam uns contos lá. E aí ele começou a escrever uma história chamada Illuminatus, que conta a história de um detetive que começa a fazer umas viagens aí, né? Claramente esse cara escreveu esse livro, eu comecei a ler esse livro em inglês uma época, né? Ele claramente estava usando um ácido quando escreveu esse livro. E ele começa a falar sobre o Illuminati, mas não esse Illuminati que a gente conhece aí hoje em dia, que a gente está vendo aí que até está governando hoje em dia, que são umas teorias de conspiração mais direita. Ele era uma teoria de conspiração mais hippie, uma teoria de conspiração mais desconstrutiva, né? Contra o poder, contra o status quo, né? Hoje em dia a gente tem a teoria de conspiração conservadora, né? Teoria de conspiração cristã. Não, Robert Anton Wilson, ele começou a carreira dele escrevendo sobre teoria de conspiração cristã, cara. Teoria de conspiração de esquerda, rapaz. Isso é um negócio que você nem consegue conceber hoje em dia. Teoria de conspiração de esquerda. E aí ele começou, né, ele escreveu esse livro, Illuminatus, né, que vai contando a história de um detetive, né, ele vai descobrindo o deserto, ele vai descobrindo aí um negócio meio Matrix, que tem uma conspiração mundial, e aí ele faz referência aos Beatles, faz referência à cultura pop, e aí ele começou a embarcar nessa onda de escrever sobre teoria de conspiração, né? Mas ele critica as grandes corporações, critica o status quo, até que ele chega nesse momento aqui, que já é assim, mais de fim de carreira dele. Robert Anton Wilson, ele é um cara que já morreu, entendeu? Infelizmente, essa mente criativa não resistiu aí aos novos tempos, né? Se eu não me engano, ele morreu ali logo no começo do século mesmo, nos anos 2000, mas ele começou a migrar meio para o campo da filosofia, né? Escrever umas coisas assim mais desconstrutivas, sempre tendo por viés, né, essa questão dos Illuminati, né, da teoria de conspiração, que você tem que desbloquear sua mente para poder enxergar o sistema e tudo mais, que o sistema tá contra você e tudo isso. E nesse livro, o Robert Anton Wilson, ele traz uma pegada assim meio Matrix, né, que, poxa, como é que você vai falar sobre algo que você não consegue, que não existe aquela palavra para você falar sobre isso? Ele traz aqui vários exemplos da filosofia, ele cria novas palavras nesse livro, ele traz vários conceitos assim, por exemplo, ao final de cada capítulo ele não tem exercícios, ele tem exercícios com Z
porque ele cria uma palavra nova e isso muda o sentido do que é um exercício e tudo mais. Então, o cara é muito doido, mas para você ver que ninguém inventa nada, né? Pelo menos, né, a psicologia quântica do Robert Anton Wilson, ele tenta pelo menos beber um pouco da filosofia, né? Nessa questão assim da gente questionar a realidade à nossa volta, da gente questionar o sistema, a sociedade, questionar os conceitos, questionar até mesmo a linguística, né? Ele tem alguma base, entendeu? Ele não tirou simplesmente da cabeça, né, dele, ele tentou, não, ele tirou da cabeça dele sim, vamos combinar. Mas ele pelo menos tentou em algum momento ali fazer alguma coisa coerente dentro da filosofia, né? E até se você fizer algum certo esforço quando você lê esse livro, você consegue, né, pegar alguma coisa ali da filosofia do Platão, né? Esses filósofos mais clássicos, né? Você consegue ainda, mas tem que fazer um pouco de esforço, né? Como eu tô dizendo pra você, não é nada assim que faça muito sentido sem você ter que fazer um esforço, não. O Robert Anton Wilson, por que eu falei que os nerdão, assim, mais velho, mais cascudo, mais pesadão, conhece o Robert Anton Wilson, nem que seja indiretamente? Porque a obra desse maluco aqui inspirou um sujeito chamado Steve Jackson. Alguém já ouviu falar desse cara chamado... Caiu o livro aqui. Desse cara chamado Steve Jackson? Steve Jackson é o autor de um RPG nada mais nada menos conhecido como GURPS. Alguém já ouviu falar de GURPS, o sistema genérico que usa dados de 6 lados? A obra de Robert Anton Wilson influenciou muito a obra do Steve Jackson, né? Chegando no ápice disso aqui, ó, uma coisa que todo mundo fala. Isso aqui, ó, essa joia rara que eu tenho aqui, que é, né, o board game, né? Esse é um jogo de tabuleiro chamado Illuminati, né? Destaque, gente. Esse não é o jogo esse não é o Illuminati da teoria de conspiração que tem o 11 de setembro. A gente tem umas cartas parecidas que são até citadas, mas as cartas que tem, né, a suposta previsão do 11 de setembro são do Trading Card Game. Trading Card Game. Jogo de carta, que é tipo Yu-Gi-Oh!, tipo Magic, e as cartas banidas do 11 de setembro são do Trading Card Game. Mas esse jogo de tabuleiro é muito inspirado na obra do Robert Anton Wilson. Tem muita coisa, assim, tem muito conceito dos livros do Robert Anton Wilson sobre essa questão dos Illuminati nesse jogo aqui. E então, se você é nerdão, cara, você já estudou psicologia quântica e tu nem sabia, cara. Tu tá aí, ó, xingando os coaches aí, falando aí que eles só falam merda, estão falando de pseudociência, sendo que você já leu, você já foi influenciado. Se tu já jogou GURPS, se você já jogou Illuminati, você já bebeu da água de um cara que inventou a psicologia quântica. E aí, como é que tá a sua cabeça agora? Inventou pra mim, porque eu tô dizendo que foi a primeira obra que eu li sobre psicologia quântica, foi dele. Pra mim, ele que inventou essa porcaria. O que você acha disso? Você acha que isso é maluquice? Então deixa o joinha aí. Se você não acha que é maluquice, também deixa o joinha aí. Se você gosta de psicologia, gosta de discutir política, gosta de discutir cultura pop, assina esse raio desse canal e ajuda a gente aí. E é o que eu tinha pra dizer hoje. Valeu!